adjunta minha de Planejamento e Urbanismo, e agora com a separação da secretaria, a Marcela ficou na Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, né, como secretária adjunta, e hoje ela está em exercício como secretária, que o Marcelo Colutino está afastado aí uns 15 dias. Então, obrigada aí pela Marcela, pelo sempre trabalho em conjunto, as duas secretarias, isso é muito importante. Quero convidar à mesa o Fábio Mosetti, representando o presidente do CMDU, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Por favor, Fábio, aqui compõe a mesa junto comigo, por gentileza. E também convidar a Karina Cury, que está representando o Elton, que é o presidente da Comissão Permanente de Legislação Edilícia, que são as duas instâncias que a gente vem discutindo. Obrigada, viu, Fábio? Obrigada, Cá, pela presença aí. Vamos sentar. E hoje a gente vai fazer tudo, tá, pessoal? Vou ser cerimonial, vou ler o regimento, justamente porque a gente precisa ter muita tranquilidade na questão de rever esses artigos que foram objetos de um questionamento junto ao Ministério Público, que suscitou num parecer, né, da Subcorregedoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, que fez uma consulta à Secretaria de Planejamento e Urbanismo, na época, sobre a legalidade do ato da Resolução 1 e 2. Então, essas duas resoluções, que uma trata-se mais a parte de coeficiente de aproveitamento e a segunda a questão da permeabilidade e de vagas, o Núcleo Técnico Legislativo entendeu a necessidade de rever, de cancelar essas duas resoluções e a gente startar um projeto de uma minuta de lei. Então, obviamente, a gente começou a desenvolver uma minuta de lei que está à disposição aí para todos esses 30 dias de consulta pública e hoje a gente traz aqui para debater. Nós vamos trazer as contribuições de todos os conselhos aqui representados, mas também ouvir a população que está aqui presente nessa audiência pública. Quero agradecer toda a equipe que está aqui presente, que participou dessa construção. Quero agradecer a presença do vereador, né, Arnaldo Salvetti, que sempre está presente em todas as nossas audiências, tem trabalhado, porque a gente não pode só pensar também de que a legislação ela só se esgota a participação a nível do Poder Executivo. Também tem um processo participativo junto à Câmara de Vereadores, que nós vamos levar esse pleito a eles também e discutir com os vereadores aquilo que cabe o capto deste minuta. Então, nós vamos discutir os artigos deste projeto de lei. Tá? Então, eu queria deixar isso bem claro, né, nessa sessão aqui da audiência pública, que as contribuições que, porventura, surgirem nas audiências, que não forem objeto dessa minuta, nós estamos com a equipe aqui, está sendo gravado, nós vamos disponibilizar o vídeo na internet e nós já montamos um grupo entre as duas secretarias, que nós temos uma portaria, que nós temos que rever a legislação como um todo, a 208, num cronograma muito apertado, até novembro a gente apresentar um diagnóstico. Então essas contribuições que porventura surgirem da revisão da 208 como um todo, que não é o objeto desta minuta, nós vamos ouvir, sistematizar e vamos incorporar nesse estudo que está em andamento. Tá bom? Então, eu declaro aberta a audiência pública, que vai tratar não só de qualquer contribuições, mas também de sugestões de alterações de texto e não a questões de alterações em artigos. Então, o objetivo da audiência é aberta a qualquer pessoa física e jurídica e tem por objetivo dar conhecimento, informar, permitir e promover o debate e a efetiva participação do cidadão. Propostas, experiências, conhecimentos e informações existentes de interesse público, que envolve a discussão sobre o projeto de lei complementar que altera a 208, de 20 de dezembro de 2018. O material técnico objeto dessa audiência pública encontra-se publicado no portal da Prefeitura de Campinas, na página da Secretaria Municipal de Urbanismo. A audiência será realizada no Salão Vermelho, na Avenida Chieta, número 200, no centro, às 18 horas. Fundamento legal: o Decreto Municipal 17827 de 2012 e a Lei Orgânica do Município, que regulamenta a presente audiência pública. Quais os procedimentos? O início da abertura às 18 horas, a gente deu uma atrasadinha em 10 minutos, das 18h20 às 18h40 a gente forma a mesa, das 18h40 às 19h, aberturas de secretariados,
das 19 às 19h20, palavra da mesa diretora, e 19h20 às 19h50, exposição da apresentação do projeto pela nossa arquiteta externa. Das 19h50 às 21 horas, questionamentos e proposta, e 21 horas, encerramento da devida audiência. Agora, se não tiver mais questionamentos, a gente pode encerrar a audiência na data, no horário anterior, não há problema algum. A composição da mesa diretora, a audiência pública terá início nessa formação dessa mesa diretora, composta pelos secretários de Planejamento e Desenvolvimento Urbano e pelo representante da Câmara Municipal, a qual eu convido o Salvetti para compor a mesa, por favor. Para dar celeridade nas apresentações, não será permitido questionamentos verbais durante a apresentação dos trabalhos, e após essa apresentação, a gente vai apresentar todas as contribuições que hoje a gente recebeu pelo site, pelo e-mail, né, e pelas reuniões aqui. A elaboração dos questionamentos serão realizados via inscrição em formulário. Então, 4 pessoas já se inscreveram para o púlpito para explanar suas observações. Então, cabe aqui reforçar, se tem mais alguém que queira se inscrever, nós vamos dar sequência a essas 4 pessoas já inscritas e depois a gente abre aos demais. As inscrições e o minuto de fala, a gente vai estabelecer 3 minutos para que todo mundo possa participar da audiência. Tá? Questionamentos e observações e refutações referentes à questão sendo respondida deverão ser objetivos e pertinentes aos assuntos do objeto da audiência. Em razão da necessidade de análise técnica pormenorizada ou de inscrições em excesso de participantes, bem como a necessidade de se observar o horário previsto para o término da audiência, pode-se-á deixar de responder verbalmente algumas questões, podendo ser encaminhadas por escrito ao e-mail audienciapublica.semurb@campinas.sp.br. Do encerramento. O encerramento da audiência pública será efetuado pelo coordenador dos trabalhos aqui presente, que sou eu, e a audiência poderá ser encerrada antes das 21 horas, caso tenha respondido todos os questionamentos. Então, declaro aberta essa audiência pública. E só um esclarecimento, nós temos água aqui também, na mesinha aqui do lateral da porta, aqui aberta, para que todos possam também se servir. Então, vou passar a palavra aos nossos coordenadores aqui da mesa, depois a gente abre com a apresentação da STEM. Marcelo, por gentileza. Boa noite a todos, agradeço a presença, principalmente pela importância do projeto. É por óbvio que esse projeto de lei, ele revê e redefine algo que estava sendo pautado dentro do nosso cotidiano legislativo, de forma não tão ajustada na 208, porque estava por resolução. Então, a importância disso no reflexo das aprovações e dos procedimentos administrativos da matéria urbanística. Então, eu agradeço a maciça presença, já passo a palavra ao nosso representante do Legislativo, para que não possamos perder tempo prorrogando a temática, né? Boa noite a todos. Só queria agradecer o convite, como presidente também da Comissão de Urbanismo lá na Câmara. É importante a gente discutir essa pauta para a gente poder levar Campinas cada vez melhor aí nas questões imobiliárias, nas questões dos comerciantes, né, dos empresários, para a gente poder, a Campinas realmente desenvolver e trazer o melhor para a cidade no desemprego, né, que está aí alto, trazendo mais emprego e trazendo uma geração de renda para todos. Eu que agradeço o teu trabalho e o que pode contar com a Câmara, aqui representando inclusive o presidente da Câmara, pode contar com a Câmara a hora que o projeto for para lá, para a gente poder, o mais rápido, poder resolver, porque os empresários estão cansados da demora. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada, vereador. Obrigada, Marcelo. Agora eu vou passar a palavra às comissões que aqui estão representadas. Obrigada. Boa noite a todos.
Meu nome é Karina Cury, estou representando a Comissão Permanente de Legislação e Edilícia em nome do presidente Wellton Cury. Comentar do esforço da Secretaria de Urbanismo para fazer esse projeto de lei de forma ágil e não deixar que os empreendimentos fiquem parados e que a cidade continue caminhando de forma contínua, e dizer que a comissão já se reuniu com a secretária Carolina, eximiu seu parecer e pedimos apenas uma adequação de texto sobre a questão do coeficiente de aproveitamento, sobre o que é a área privativa. E também não colocamos isso no parecer, mas entendemos que deveria ser reestudada a forma de colocar o texto sobre a permeabilidade visual. Com relação ao restante das alterações, estão bem feitas e estamos de acordo com o projeto de lei. Boa noite, sou Fabiano Muser, estou representando o presidente do CMDU, o Ronaldo Gerd Seifert, né? E debatemos bastante isso daí, tivemos uma apresentação prévia do parecer, tem um parecer do CMDU, que vai bem de encontro com o parecer da CPLE, tanto quanto a definição do CA, como a questão da permeabilidade visual. E, de uma certa maneira, estou feliz, né, que esperamos, né, que isso daí se desenrole logo para definir, deixar a gente um pouco mais tranquilo. Nós que trabalhamos do outro lado aqui com o projeto, né, tem um pouco mais de segurança jurídica aí, né, nas definições aí da lei. Obrigada, Fábio. Então, passo a palavra à nossa técnica, Esther, para fazer a apresentação. Gustavo, por gentileza. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá, eu vou passar a minuta do projeto de lei ponto a ponto, porque a gente está alterando pouquíssimas coisas dentro, coisas importantes, mas poucas coisas dentro da 208. Então, vou pegar mais ou menos como ela estava, o artigo, e como que é a proposta da minuta que está lá publicado no site da Prefeitura, tá bom? O artigo 2º é um artigo de definições, então ele tem vários incisos de várias coisas. Esse primeiro que a gente está mexendo é relativo à área permeável. É só uma pequeníssima alteração, porque só estava falando no caso de lote, e lote e gleba para a gente, para a área permeável não tem tanta diferença. E acrescentamos, além da vegetação, areia e pedrisco para ficar um pouco mais claro. Então, acho que isso aqui é mais para a questão de entendimento técnico nosso, lá como técnico analista, e para vocês também, para ficar claro que não importa se é lote ou se é gleba, o material de área permeável para cobertura é o mesmo, tá bom? O inciso 15, que é o mais complicado, que é relativo ao coeficiente de aproveitamento, a gente não está mexendo no B, a gente está mexendo no A e no C e acrescentando um D. Por que a gente está mexendo no A? Antes era relativo apenas aos pavimentos exclusivamente destinados a caixa d'água, casa de máquinas, espaço para barriletes. Agora, se é esse o uso, não importa se tá uma parte tem área privativa, uma parte tem área comum, é uma área considerada como não computável. E acrescentamos, além disso, o equipamento mecânico em área comum e a circulação vertical de pedestres, comum ou privativa, inclusive a anticâmera da parte de escada, tudo, que foi uma solicitação de vocês porque estava dando problema do bombeiro, tá bom? Vai passar. O B a gente não mexeu, mas o C, o equipamento mecânico em área privativa, ficou para cá, porque todo equipamento mecânico ficava inteiro no C, a gente dividiu a área privativa e a área comum, então a privativa continua aqui, e explicou um pouquinho melhor o que são as instalações para funcionários, que é descanso, convívio, vestiário, é a área de convívio deles, não onde eles trabalham, para ficar um pouco mais claro
o entendimento que a gente aplicava lá em cima. E o restante mantém igual. E a inclusão do D, falando relativo aos armários e depósitos, aqueles armários e depósitos que normalmente fica ou do lado da vaga ou no mesmo ambiente do estacionamento, para que ele também entre como área não computável igual os outros demais. A outra alteração, que é a permeabilidade visual, era uma definição bem vaga de como é que era. A gente quis deixar um pouquinho mais claro, dizendo o seguinte: então, a condição de permitir a interação visual entre o lote ou gleba e o logador público, seja no alinhamento do lote ou gleba ou em plano recuado, devendo ser atendida no fechamento voltado para o alinhamento do imóvel entre a fachada da edificação e o próprio alinhamento do lote ou gleba, observando-se o quê? A medição deve ser feita em metros lineares no respectivo alinhamento. E o fechamento, quando houver, deve estar posicionado no máximo a 80 centímetros de altura em relação à calçada e devendo ter uma área permeável visualmente de no mínimo 1,5 m de altura. Então, volta um pouquinho. Só para deixar que era uma coisa que a gente ficava muito na dúvida na definição anterior, como lá nos artigos a permeabilidade visual fala sobre 2/3, metade, não estava escrito claro se era em área ou em metro linear. A gente tentou deixar um pouco mais claro que isso é em metro linear e não em área, que era uma coisa que estava dando bastante enrosco lá em cima, tanto com vocês quanto para a gente também. Tá bom? Próximo. Esse artigo 73, a gente está mexendo, na verdade, no parágrafo 2º, que fala do lençol freático, do negócio da sondagem, de fazer a sondagem para não atingir o lençol freático. A gente fez uma gradação aqui, tá? O que tem que fazer? Tem o primeiro caso, que as construções de subsolo, pavimento inferior, deverão de estar no mínimo 2 metros acima do lençol freático, devendo ser atestado por laudo de sondagem acompanhado de RT e declaração assinada pelo autor ou o responsável técnico. Isso aqui já era mais ou menos o que a gente estava aplicando antes. A gente fez uma gradação que, para os demais pavimentos, quando houver escavação superior a 2 metros, na situação mais desfavorável em qualquer ponto da edificação, em nenhuma hipótese poderá atingir o lençol freático, devendo ser atestado pelos mesmos documentos. Aqui não está mais o 2 metros do lençol freático, tá? Aqui está só o pavimento que tem escavação, ele só não pode atingir, não tem que respeitar mais esses 2 metros nesse caso. Ou seja, se ele tem subsolo ou inferior, está no inciso 1º. Se ele é só um terreno gigantesco, escavado, com muito desnível, ele se enquadraria aqui. Aí tem o terceiro, que ficam isentas desse 1 e desse 2, toda essa documentação, se for área construída total de até 500 metros, não importa a tipologia, tá bom? Então, os pequenininhos aqui não vão precisar mais fazer. E incluímos esse parágrafo no mesmo artigo 73, relativos a: entende-se por lotes existentes antes da vigência desta lei complementar os lotes já cadastrados na PMC e também os lotes provenientes de anexação, desdobro, loteamento, modificação, remembramento e reloteamento, cujos pedidos foram protocolados antes da vigência desta lei complementar. Esse é o problema do lote menor, que foi aprovado pela 2031, mas posterior de 2018, para resolver esse problema aqui. Tá bom? Próximo. O artigo 83 é do HMH. A gente não mexeu nesse parágrafo, que era um parágrafo único, ele só virou parágrafo 1º, o texto está exatamente igual, a gente só acrescentou o parágrafo 2º, relativo ao HMH intolerado na zoneamento em que não pode HMH, como uma ZC2 ou uma ZAI, que já tem um HMH lá, ele estava sem parâmetro, então a gente colocou que é para atingir os mesmos parâmetros da zona mista 2. Então é mais para
para o pessoal da GNH conseguir fazer alguma coisa, senão eles estavam parados, tá bom? O artigo 84 da HMV, CSI e HCSI é uma pequena alteração, porque apenas os subsolos destinados às garagens é que poderiam ocupar os recursos e afastamentos do lote. Agora, subsolo, não importa o uso que ele tem, ele pode invadir os recursos e afastamentos, desde que aí os demais itens aqui, afloramento, abertura, essa parte não foi alterada, tá bom? O artigo 95 é relativo aos acessos, sinalização de acesso para vagas de veículo, entrada e saída. No texto anterior, ele falava que, visando a segurança do pedestre, a saída do veículo de imóvel deverá receber sinalização de alerta, exceto para habitação unifamiliar. O texto estava muito simples e acabava que a gente tem que exigir coisas de quem não precisava. Então, a gente mudou. Visando a segurança do pedestre, a saída do veículo, a saída de veículo do imóvel deverá receber sinalização de alerta, exceto para habitação unifamiliar, e nas demais tipologias, para as vagas dos recuos com acesso direto ou indireto sem controle de acesso. Se não tem portão, não precisa ficar pitando aquela luzinha. Esse acho que é o artigo que teve mais alteração, é relativo à resolução 2, que é das vagas de veículo do pessoal do pequeno porte. O que a gente fez? A gente alterou a estrutura do artigo 98 e acrescentou gradações de acordo com o porte para alguns usos. Então, se ele estiver enquadrado aqui, a área construída menor ou igual a 500, uma vaga para 100, para todos esses usos que estão aqui. 2. Se for maior que 500 e menor que 1.000, 1 para 80 para esses outros usos aqui. E se ele for maior que 500 e menor que 1.000, 60 para centro comercial, mercado e supermercado. Esses 1, 2 e 3 fez uma gradação um pouquinho melhor do que é na tabela lá do anexo 5, porque ela é bem restritiva para vários usos. Se você não está enquadrado nem no 1, nem no 2, nem no 3, o 4 fala o quê? Segue a tabela. Então, se você não se enquadra em nenhum desses 3, é a tabela que você vai olhar. A tabela não teve alteração, tá bom? Próximo. A gente inseriu alguns parágrafos nesse artigo, porque tinha algumas dúvidas, tanto do pessoal do alvará de uso, quanto o pessoal da reforma, como é que faz para fazer essas contas todas de vaga. Então, para a aplicação dos parâmetros previstos nesse artigo, será utilizada a área construída total, excluindo-se as áreas do artigo 2º, inciso 15, as linhas A, B e D e FP coberta. O que é isso aqui? É exatamente o artigo que a gente alterou, que eu já citei, que é das áreas não computáveis, equipamento mecânico, barrilete, reservatório, circulação vertical de pedestres. Essas áreas não vão entrar, e se você fizer FP, essa área também não vai entrar no caput desse cálculo todo dessas tabelas inteiras. Parágrafo 2º, as vagas de PCD e idoso, que você ainda vai ter que fazer, elas poderão estar incluídas no número mínimo exigido, ou seja, não é vaga a mais das vagas, tem que ser 5 vagas, as de PCD e idoso estão contidas aqui dentro. Não é vaga a mais, é dentro dessas que você teve de acordo com o seu enquadramento ali. Terceiro, as vagas destinadas a moto e bicicleta, elas são acrescentadas às vagas mínimas. Então não é vaga contida, é vaga a mais. E o parágrafo 4º, carga e descarga, embarque e desembarque rotativas, elas são facultativas para quem está no inciso 1, 2 e 3. Tá? Então, para o pessoal pequenininho, essas vagas aqui, se quiser fazer, pode fazer, mas é facultativo. Tá bom? Artigo 197.
O artigo 197 é o artigo da transitoriedade, isso. Que é o quê? Dos projetos que já estavam dando, como é que eu faço o enquadramento que a gente precisa fazer. A gente não alterou o parágrafo 1º e o 2º, a gente só colocou parágrafos depois, vários. O parágrafo 3º é relativo apenas à ampliação ou regularização de ampliação. Ou seja, se a regularização total não entra aqui, é só regularização de ampliação e ampliação. Se eles foram aprovados, a aprovação anterior sobre as de legislações anteriores, elas estão dispensadas de atendimento da permeabilidade visual e do espaço de fruição pública. Tá? Então, se eu já tenho um aprovado anterior ou um existente anterior, está dispensado desses 2 itens. Próximo. A mesma coisa, se eu tenho aprovação de ampliação ou regularização de ampliação, deverão ser mantido a área permeável conforme a aprovação anterior, podendo, a critério do interessado, ser reduzida até a porcentagem mínima exigida nesta lei complementar. Caso na aprovação da construção anterior, a data da promulgação dessa lei complementar, não tenha sido cobrado a permeabilidade do solo, entende-se que a permeabilidade não é obrigatória para os casos de ampliação e regularização de ampliação. Então, assim, porque reduzida, acho que todo mundo entendeu, que às vezes, dependendo da legislação, exigir uma área permeável maior e a lei atual está mais permissiva, pode reduzir. Se a lei de hoje pede mais, você pode manter aquilo que você já tinha, tá bom? Próximo. Parágrafo 5º. Não se aplica o parágrafo 4º se houver desdobramentação ou reloteamento de lote ao lote em que a construção foi aprovada anteriormente. E caso o lote anexado possua aprovação anterior, aí que a permeabilidade visual não será obrigatória. Se você tem construção em um, construção em outra, na hora que junta, aí beleza. Se não, tem um lote aqui, que eu tenho uma construção, tem um lote vazio que eu estou anexando para poder fazer a ampliação. Eu vou exigir a primeira de vocês, da lei atual. Tá bom? Parágrafo 6º. Quando se tratar de imóvel atingido por restrições específicas de tombamento ou alguma coisa ambiental, se a taxa de permeabilidade for superior, a gente vai continuar exigindo com o DEPAC que exigir a primeira maior, isso não está reduzindo, eximindo ninguém aqui, tá bom? E é só isso. Aí o artigo 9 é só com relação aos projetos que foram aprovados nos últimos 4 anos. Que é o que a gente vai fazer. Obrigada, Esther. Obrigada pela apresentação. Na verdade, a gente trouxe o artigo 9 justamente para dar essa segurança jurídica a todos os processos que estavam em andamento. Inclusive, a gente fez um questionamento à Secretaria de Justiça se a gente poderia convalidar os atos dos projetos já em andamento no ato de aprovação, a qual eles deliberaram para nós seguimos com protocolos, todos, tanto comércio quanto área residencial, mas o alvará de execução está condicionado ao projeto de lei, à publicação. Então, e por isso a devida urgência da audiência, de encaminhar rapidamente, conto, né, com a colaboração de toda a Câmara, para a gente poder dar essa celeridade. Mas foi importante o jurídico entender que a necessidade de convalidar todos esses atos que deram a régia a essas 2 resoluções para justamente não criar uma propriedade administrativa com relação a isso. Tá? Pode passar do por favor. Aqui eu vou trazer um pouquinho a vocês o que a gente recebeu de contribuições. Nós recebemos 9 contribuições via site, além das comissões de legislações que a gente tem dentro da Secretaria. A CPLE, aqui dentro do texto original da 208, ela faz uma sugestão que o coeficiente de aproveitamento, que é o fator que deve ser multiplicado, a área do lote ou gleba, para se obter a área máxima de construção permitida para uma edificação. Parágrafo único. As edificações HMH, horizontal, multifamiliar, vertical, comercial com habitacional, que é o nosso uso misto, que é o HCSI, e CSI, que é só comércio, quando forem compostas por áreas privativas e áreas comuns, o CA será calculado sobre somente as áreas privativas,
será calculado sobre as áreas privativas não habitacionais da edificação e estacionamentos de veículos cobertos, armários ou depósitos vinculados ou não às unidades privativas, reservatórios de água, casa de máquinas e barrilhetes não serão considerados no CA. Então, o que a CPL traz? Uma proposta de apenas computar o CA aquilo que é área privativa. Corredor, hall, barrilete, caixa de máquina, ligação entre escadas, tudo isso é área comum, né? Então, o que computaria? A unidade privativa como CA. Tem um terreno grande de 100 mil metros quadrados. Quanto que eu posso construir? 100 mil metros quadrados de área privativa. Básica conta. 100 metros quadrados. Aí, o que vai acontecer? Um potencial a mais construtivo para a gente edificar, e as unidades habitacionais podem ser até com um projeto arquitetônico arrojado, maior, né, daquilo que a gente permite, que enquadra também no mercado que irá regulamentar. Pode passar? A CPLE também traz uma sugestão, aqui o CMDU, perdão, né, e a CPLE também faz uma observação de deixar uma definição mais clara da permeabilidade. O CMDU coloca que o fator pelo qual deve ser multiplicada a área do lote ou gleba para se obter a área máxima da construção permitida para uma edificação, e coloca no parágrafo único para as edificações HMK, HMV, HCSI e CSI, quando forem computadas áreas privativas e áreas comuns, o CA será calculado sobre as áreas privativas do empreendimento, ou seja, a área privativa das unidades habitacionais e áreas privativas comerciais também no caso de comércio. Então, o CMDU faz um acréscimo aqui de que quando a gente tem área comercial, ela também entra no cômputo do CA. Então, se eu tenho área comercial embaixo e residencial em cima, a área comercial ela computa. Deixou mais clara a redação proposta pela CPLE. Estacionamentos de veículos cobertos, armário, depósitos, vinculados ou não unidades privativas, reservatórios de água, máquina, barrilhete de circulação, não serão computados no cálculo do CA. Então, o Conselho também recomenda que a conceituação da permeabilidade visual seja reelaborada a fim de que o texto fique mais claro e objetivo. Pode passar? Nós tivemos do NOAA, que é uma empresa de engenharia, que tem discutido bastante essa questão dos lençóis freáticos, na questão de um projeto importante que é o Guarani, na região norte-sul. Então, ele coloca que fica determinadamente proibida a aplicação do procedimento de rebaixamento temporário do lençol freático em todas as suas modalidades, ponteiras filtrantes, poços injetores ou poços com bombas submersas, para quaisquer construções com subsolos que aderem ao nível do lençol freático, o que deverá ser atestado por um laudo de sondagem executado extemporaneamente à época da estiagem. Então, na nossa legislação com relação ao lençol freático, ela está atrelada à necessidade de apresentar uma RT e que a proibição da edificação do subsolo caso haja necessidade de lençol freático. Então, o que ele coloca? Que a partir do momento que fica proibido o rebaixamento, que se aplica alguns procedimentos, né, que a gente possa tratar através de outras modalidades e outras tecnologias, a partir de laudos de sondagem, e sempre na época de estiagem, e não na época que está aflorando os lençóis freáticos, no intuito de achar uma solução. Isso aqui a gente ainda não debateu com a Secretaria do Verde, né? Essas contribuições estavam abertas até a data da audiência, né, até hoje de manhã, e a gente está trazendo para discussão. Inclusive, a equipe técnica também não viu, e a gente vai ter que debruçar um pouquinho melhor nessa proposta. Será permitida a construção de qualquer níveis de subsolos abaixo do lençol freático, desde que sejam adotadas soluções de engenharia, que não ocasionem o rebaixamento do lençol freático, como, por exemplo, paredes de diafragmas, colunas secantes de concreto, colunas secantes de jet grouting, medidas essas que impeçam o rebaixamento do lençol freático. Então, é uma proposta que veio na discussão do processo participativo aí, mas como envolve uma questão ambiental, com certeza a gente vai ter que discutir lá. Tá? Pode passar?
E aqui a questão de uma outra empresa também, que trouxe que a área coberta em qualquer pavimento, sempre discutindo essa questão, né, do cômodo, da caixa d'água, das questões dos equipamentos, a questão da somatória dessas áreas cobertas por lazer e varandas e terraço, esses sejam abertos ou fechados tanto para o exterior quanto para o interior da unidade habitacional, instalações para descanso, convívio, vestiário, para funcionários correspondente até 5% da área total construída, exceto para habitação unifamiliar. Então, é uma outra proposta de redação, que é onde também corresponde os 5% de toda essa área, então você somaria tudo isso e descontaria 5% da área total para computar no CA. E os armários e depósitos fechados e privativos também no máximo de 2 metros quadrados de área interna livre por unidade localizados em qualquer local ou pavimento com vagas privativas e ocupadas na linha B. Então, assim, é uma outra discussão também se isso computa ou não, né? Um pouquinho diferente o que a CPLE e o CMDU trouxe, né, de só computar a privativa. Permeabilidade visual, uma outra definição, é a condição de transparência proporcionada pelo elemento do fechamento do lote ou gleba quando houver no alinhamento da testada do imóvel. O elemento de fechamento deve ter no mínimo 40% da sua superfície vazada, proporcionando interação entre a fachada da edificação e o espaço público. Aqui ela traz uma proposta de uma regra de 40% da superfície, diferente um pouco do que está sendo discutido dentro da proposta. Tá? Pode passar. Aqui também a gente teve uma contribuição da prova urbanismo, numa outra redação da permeabilidade, que o fechamento voltado para atestado do imóvel deverá respeitar a permeabilidade visual de, no mínimo, como se fosse 2/3 das tipologias HMH, para essas tipologias, meio para a tipologia H, quando houver vaga coberta sobre o recuo obrigatório, excluir a exigência de permeabilidade visual para HU, que se encontra-se fora de condomínios, e em casas de rua, essa permeabilidade visual causa insegurança aos moradores, pois suas casas ficam expostas ao pedestre. Então, a prova urbanismo está trazendo uma contribuição de não considerar a permeabilidade para HU, que são as casinhas de bairro, mas para os condomínios, em termos habitacionais verticais, considerando 2/3, horizontal, é isso, né? Horizontal e vertical, HCSE e CSI, 2/3, e para HU, meio. Depois, se quiser detalhar um pouco mais, acho que o pessoal da prova está aí também. Aí a gente acabou, né, os nomes, né, por um respeito, só deixando as iniciais, mas se as pessoas estiverem aqui e quiser complementar a sua manifestação, fique à vontade. Né? Tivemos uma contribuição do arquiteto também, que acredita ser necessária a aprovação de construções em terreno que tenha 4 metros de recuo frontal, que continue com essa possibilidade as novas regras aplicadas aos novos loteamentos e condomínio, visto ser direto adquirido quando a compra do lote, para que a prefeitura não seja acionada judicialmente pelos proprietários lesados. Em vários loteamentos e condomínio teriam construções de 4 e 5 metros de recuo, o que não acrescenta em nada a qualidade de urbanização. Como a gente não está trabalhando a questão de recuo, não é objeto dessa audiência, e sim será objeto da próxima, que é onde a gente tem um inquérito civil sendo tratado, a questão de terras de barão. A gente vai soltar essa audiência pública amanhã, uma nova minuta da revisão da 208, que entre os recuos dos Cisparques e Cristais Prados. Então, essa outra minuta, com certeza, essa observação aqui vai ser muito importante e fortalece a próxima pauta da nossa discussão da revisão. Então, vamos chegar, viu, vereador, 2 PLs em momentos distintos, mas são 2 inquéritos civil. Nós achamos por bem não misturar numa única audiência, porque são públicos diferentes também, né? E como mexe um pouquinho com o Barão Geral, do projeto de lei, a gente vai ter que fazer uma discussão com a população de lá também. Então, a outra contribuição da arquiteta é que o bairro das Paneiras, em Campinas, é um bairro planejado, com grande qualidade paisagibana, contendo casas residenciais unifamiliares, com calçadas largas e grande potencial ambiental, com diversidade de fauna e flora. Contudo, o plano diretor vigente alterou o seu zoneamento, permitindo prédios. Então, isso aqui é uma contribuição que também não faz parte do objeto da discussão dos artigos, mas fica um alerta aí para a nossa equipe, que é dentro da portaria, essa discussão vai ser internalizada, essa contribuição, tá?
Próximo, por favor. Tivemos vários outros munícipes aqui também, que gostaria de transformar-se a minha rua em comércio, pois tem frente para um beach tênis. Então, isso mostra a clareza da transparência, né? Porque a revisão de uma legislação urbanística, ela é difícil, não só para nós, arquitetos, engenheiros e empreendedores, mas para a população que quer participar. E é importante a gente deixar isso bem transparente, o nosso processo, as contribuições. Minha sugestão sempre é a questão de alterar o recuo mínimo da casa, né? Isso foi uma questão de 5 metros, né, para 4, isso tem criado um certo problema em muitos loteamentos já existentes, né? Essa mudança de recuo. Aí outra contribuição com relação à zona residencial na Avenida Guarani também, para o zoneamento zona de centralidade. Então nós não estamos alterando o mapa, mas eu agradeço a sua contribuição e com certeza vai ser internalizado também no nosso grupo de trabalho. Pode passar? Pode passar? Aí nós tivemos uma contribuição também importante da nossa equipe de planejamento, que eu faço questão de registrar. Eles trazem uma outra definição de permeabilidade, mas diminuindo um pouco o parâmetro que era 1 metro, né, utilizando a calçadinhas, né, de 80 ao invés de 1, para a gente ter aquela né, mureta, que isso facilita, entender um pouquinho mais a permeabilidade visual, né, o percentual mínimo de área entre o lote e agrega o logador, seja no alinhamento, seja no plano de recuo, que deverá ser mantido sem a vedação. E é isso que é muito discutido, se na permeabilidade visual eu posso pôr uma grade cheia de planta fechada, né, com cobogó. Eu não estou criando essa permeabilidade. A permeabilidade é quando eu enxergo o interior dentro da casa e a casa enxerga lá fora. É essa sensação de segurança que quer se discutir a permeabilidade. Eu permeio, inclusive, a visão entre esses dois espaços. Então não pode ter barreira física, que aquela seja a vegetação, que aquela seja cobogó, que aquela seja uma parede. A ideia da permeabilidade é realmente a gente transferir essa segurança ao trafegar na calçada, da gente não ter uma cidade totalmente murada, fechada. Então, qual é o equilíbrio disso? É esse o nosso desafio. Qual é a porcentagem da permeabilidade que a gente tem que garantir a privacidade de quem vai morar, mas também a segurança de quem vai trafegar. Tá? Então, eles fazem algumas outras contribuições importantes com relação à fruição pública. Vamos deixar aqui, que eu recuo. O plano recuado, já falei, transparentes para o fechamento, com finalidade de garantir a visualização para quem passa via pública para o espaço interno e vice-versa, observando, mesmo se houver espaço de fruição pública no imóvel, a permeabilidade deve ocorrer entre o passeio público, que é o que eu estou falando, e o interior do empreendimento. E as áreas computáveis para percentual de permeabilidade da visão deverão se iniciar no máximo 80 centímetros de altura e no mínimo uns 2 metros de altura, contado a partir do nível do passeio público. Tá? Anteparos que, embora as vazados impeçam a visualização da área interna, não serão computados como permeabilidade visual. Tem que ser elementos transparentes que permitem a visibilidade. Tá bom? Pode passar. E aí nós tivemos a última contribuição, que veio a questão da nossa zona de expansão. Não é nem zona de expansão, ele fez questão de colocar o mapa, mas é a questão ali da APA do Campo Grande, com relação aos novos, né, zoneamentos aí, que nem existem dentro da APA, porque a gente está no plano de manejo, tá bom? Então, foram essas contribuições que nós tivemos, só para a gente trazer totalmente claro e transparente a participação nossa da população e a contribuição dos conselhos. Tá, então eu vou abrir aqui, eu peço uma ajuda à minha equipe que me passe a lista das 4 pessoas que já se incluíram. Você pode fazer esse favor? Só para a gente chamar. As pessoas que se inscreveram lá na frente, vocês poderiam levantar a mão? Vocês poderiam, numa sequência, a gente abriu, vou pôr o cronômetro aqui, para a gente iniciar as nossas perguntas.
Obrigada. Isabela, por ordem. Herói, perdão. Amanda, Baixa, Daniel Trindade e Stênio. Pois não? Vamos lá, deixa eu só pôr o cronômetro. Você me ajuda aqui? Pode iniciar. Boa noite a todos. Meu nome é Isabela. Dou início na apresentação trazendo dois assuntos que não foram abordados nesse projeto. A secretária até chegou a falar sobre um deles, mas seria uma sugestão para que eles aparecessem no projeto futuro ou que viesse a ser feito um parecer jurídico sobre um dos temas. O primeiro deles é em relação às garagens construídas nos subsolos dos empreendimentos. Relembro que na Lei 6.031 de 88 não restava dúvida em relação a isso, que nunca descontou do potencial construtivo do empreendimento, mas algumas incorporadoras estão demonstrando um pouco de dificuldade com a aprovação dos empreendimentos, tendo essas áreas descontadas. Então a sugestão é que seja emitido um parecer jurídico em relação a isso, para que esclareça para os servidores públicos, dê uma segurança jurídica para eles, que essa área não deve ser descontada. Ou, como a secretária falou, que vai ser disponibilizada a audiência amanhã, que seja abordado nesse projeto de lei também para mudar, para deixar talvez o texto mais claro, tendo em vista que na Lei Complementar 208 não teve alteração do entendimento da Prefeitura, talvez o texto não tenha ficado tão claro quanto o anterior. O segundo assunto é em relação aos recuos e afastamentos, que também não foram abordados nesse projeto de lei, mas que foi citado até por um arquiteto autônomo. O primeiro em relação que essa lei ela trouxe modificações sobre esses temas. O primeiro é que eles faziam um limite com ruas e avenidas, os recuos e os afastamentos, mas a partir dessa nova lei eles começaram a fazer com o logradouro público. O logradouro público ele tem um conceito muito mais abrangente que rua e avenida, então ele engloba passeio público, praça, área de lazer, então a ideia é que volte para as ruas e avenidas. A gente teve informação da Prefeitura até que esse assunto já vem sendo tratado e que há uma intenção de voltar com as ruas e com as avenidas, então sugiro que venha sendo tratado no próximo projeto. E o último tema para concluir é em relação aos recuos e os afastamentos que tiveram a sua metragem ampliada. A ideia é que, quando essa metragem foi ampliada, ela não teve um marco do lapso temporal para que a gente pudesse aplicar elas a empreendimentos que tiveram a sua aprovação somente depois da Lei Complementar 208. Então, os empreendimentos, loteamentos que tiveram a sua aprovação anterior, eles agora, se você for construir um lote, se você for construir nele, você tem que estar sujeito a essa legislação. Então, a nossa ideia é para que coloquem os loteamentos, todos os empreendimentos que tiveram a sua aprovação anterior a essa legislação, que ele continue se valendo dos recuos anteriormente previstos. Muito obrigada pela consideração e pela oportunidade de estar aqui hoje. Obrigada, Isabela. E realmente é o que a gente comentou, que realmente essas questões de recuso e afastamento estão no próximo PL a ser publicado. E a questão das garagens no subsolo, a gente vai internalizar e discutir isso com a equipe, pode ficar tranquilo. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigada. Herói? Boa noite. Primeiro eu queria agradecer o atendimento do ilustre vereador, Arnaldo Salvetti, que foi muito gentil, nos atendeu. Eu tenho uma dúvida com relação à forma que foi exposta. O zonamento da Avenida Guarani possui um equívoco muito grande, uma distorção. Ela é toda comercial, ela é ZC2 e só tem 3 quadras que são em frente ao Estádio Guarani, que é ZR, residencial. A gente não vê razão técnica nenhuma para esse tipo de coisa, porque a Avenida Guarani é um corredor comercial, ela tem uma aspiração para projetos para empreendimentos, e o que eu gostaria de perguntar à mesa é o seguinte: esse tipo de proposta para fazer essa alteração local, que são 3 quadras, ela vai ser discutida numa outra oportunidade, numa outra audiência? Isso vai ser analisado ou não vai ser analisado? Como que vai ser exposto esse tipo de coisa? É isso. Obrigada, Herói. Nós não podemos fazer alterações de zoneamento pontual. A gente sabe que tem algumas distorções no mapa de zoneamento que precisam ser corrigidas. É por isso que a gente montou esse grupo
né, entre a Secretaria de Planejamento e Urbanismo, que está uma equipe praticamente quase de 10 funcionários nossos, 3 vezes na semana fazendo a revisão. Então, com certeza, esse seu apontamento vai ser internalizado junto à equipe. Tem outros lugares do município também, em zonas de atividade econômica, que estão com algumas distorções e que também, durante o processo de desenvolvimento da cidade, a gente viu que não é possível acessar. Então, como tem uma zona de atividade econômica, por uma questão logística, se eu não consigo implantar e a concessionária não me dá essa permissão de acesso, porque tem uma rotatória. Então, assim, várias coisas no zoneamento a gente vai precisar mexer, mas não nesse momento, porque desenvolve um estudo. Né? A gente não pode ficar fazendo alteração pontuais no zoneamento para beneficiar fulano, beltrano, ciclano. A gente tem que fazer uma visão mais macro. Então, dentro dos zoneamentos que a gente está discutindo da cidade como um todo, a gente vai fazer essas correções dessas distorções que tem na lei. Não só lá no Guarani, como a gente tem em Nova Campinas, como a gente tem na região do Ouro Verde, como a gente tem na região ali perto da Samsung, e tem várias regiões. Então, com certeza, isso a gente vai internalizar. Tá bom? Você colocou o nome, não é bem pontual, é que a Avenida Guarani, ela vem toda comercial, ela vem comercial, aí do nada ela muda. Então não é uma coisa pontual, é uma avenida importante, um corredor importante. Mas assim, a gente tem outros corredores importantes para ser alterado, então ela acaba sendo uma avenida pontual, como eu tenho outras avenidas também. Só uma continuação. Mas é uma quadra, né? É uma quadra. E, aliás, duas avenidas muito importantes, que é a Teresa Cristina com a Moraes Salles. Com a Moraes Salles. Isso. A gente já sabe o trecho que é. E realmente a gente sabe que teve um erro, mas a gente vai corrigir. Mas se eu alterar o de você, eu vou ter que alterar o do outro, que tem essas distorções. Por isso que ela acaba sendo o pontual. Eu tenho que trabalhar isso de uma forma geral. Quando você fala internalizar, quer dizer o quê? Vai ser feito uma outra oportunidade? Uma outra minuta de lei. Eu só posso alterar um zoneamento por projeto de lei. Nós estamos fechando. A portaria foi feita justamente para fazer esses estudos, dentro do planejamento e dentro do urbanismo. Então, nós estamos com essa equipe 3 vezes na semana fazendo essa revisão. Vai entrar agora? Nesse projeto, não. Veja só esses artigos. Mas vai entrar nesse estudo. A gente já sabe quais são as áreas que a gente precisa corrigir. E o senhor vai ser comunicado, né, todos os meios de comunicação, quando tiver audiência do projeto de lei completo. E aí o senhor vai poder também participar, vão ter reuniões nos bairros, né, e é um processo mais participativo, inclusive mais descentralizados e mais amplos também. Tá bom? Amanda? Meu nome é Amanda Baixo. Eu gostaria só de fazer 2 questionamentos antes pelas pessoas que me antecederam. Senhor Herói, o senhor foi nas discussões do plano diretor e da lei de uso e parcelamento do solo? Sim, porque eu lembro bastante da área ali do senhor e veio um dia um grupo de moradores para exigir ZR. Inclusive, na época, eu alertei que não cabia ZR, que estava dentro da área do DOT, e os moradores que vieram fizeram uma pressão que o senhor passou para ZR na época. Então, se eu posso falar isso para o senhor, eu estou lembrando disso. Inclusive, se quiser voltar no meu bairro, a Z1001, que foi alterado de forma ilegal e ainda é objeto de inquérito lá no MP, pode, por favor. Seu bairro, Amanda? É o Parque Taquaral. Em relação a Isabela, eu acho a primeira pessoa que falou, só fazer a observação que quando da aprovação do DOT, das discussões do plano diretor, foi comentado até pelo Santoro, está gravado, a gente falou assim, mas Santoro, vai liberar um monte de prédio ao lado dos DOTs, e qual vai ser o incremento disso? Como é que a gente vai garantir que esse adensamento não vai implicar em mais carros na rua e tal? E ele falou assim, não, vai ser proibido o subsolo, não vai ser... eu lembro bem certinho disso para ele, ele falou assim, não vai ter mais subsolo, porque Campinas tem problema de inundação e não vai fazer, e tal. Então, tomar cuidado, porque passar a liberar o subsolo vai estar contra o princípio do plano diretor, que é o DOT. Então, depois vem o MP, aí não adianta, tem que voltar tudo. Também fico feliz com a presença de todos que estão na mesa, do vereador, que todos citaram, os empreendedores, quem constrói, e o cidadão foi citado. Então, é interessante, né? O executivo e o legislativo, onde o cidadão não importa. Mas a minha pergunta, que eu vim até aqui, é pontual. Oi?
A minha pergunta é pontual. Eu não sou arquiteto nem engenheiro, sou advogado, então eu posso não ter entendimento claro. Na explicação foi dito sobre a parte de não considerar no CA maquinário, caixa d'água, etc. E descanso de funcionário. Eu não entendi o que descanso de funcionário está fazendo ali, porque você tem uma caixa d'água, vai ser eternamente uma caixa d'água. Você tem uma escada, é eternamente uma escada. Um descanso de funcionário, hoje é descanso de funcionário. Amanhã pode ser outra coisa. Quem vai controlar isso? Tá. Acabou? Pode esclarecer? Por favor. Tá bom, Anuada. Obrigada. Você quer responder? Quando a gente faz a análise do projeto, não é igual casinha, que a gente só olha o contorno. Normalmente, empreendimentos que fazem esse tipo de diferenciação de coeficiente, eles diferem os usos dentro das suas respectivas áreas também. Então, quando tem qualquer tipo de alteração dentro de um condomínio, tanto comercial quanto habitacional, o certo, né, perante a lei, é ele vir e entrar com a vara de reforma. Ele vai apresentar para a prefeitura falando, olha, eu estou mudando, estou mexendo esse uso para esse outro uso. Eu posso fazer? Se o coeficiente dele não estiver dentro, não estiver atendendo, eu não vou deixar. Se o coeficiente dele estiver sobrando, puder fazer alteração, ele vai fazer. Então, esse uso, não é que para sempre vai ficar aquele uso e ele nunca mais vai poder mudar. Ele pode, desde que ele tenha coeficiente para isso. Isso acontece tanto no dia a dia, depois que o empreendimento é entregue, começa a morar o pessoal lá e resolve, não, isso não faz sentido para o nosso condomínio, isso faz sentido, quanto durante a obra. Às vezes o empreendedor lança o empreendimento, verifica que determinada área não é interessante, determinada área é melhor, eles alteram lá dentro, traz para a gente e o CCO só sai depois que estiver arrumado. Então todas essas áreas, por esses usos, eles são feitos dessa maneira. Essa área de funcionários, não é que ela não entra no coeficiente, ela não entra até um limite. Então, eles 5%. Então, eles têm uma margem para trabalhar, que vai ser a sala de descanso, o vestiário, que ele não é obrigado por lei a fazer, mas se ele fizer, para o funcionário é um ganho muito grande. Então, a gente dá um incentivo nesses 5% para ele fazer isso. Ele não é obrigado a fazer lazer também. Mas a gente sabe que dependendo do tipo de empreendimento, se não tiver um lazer, ele não vai vender. Então a gente sabe que tem todas essas coisas, aí o empreendedor fica lá na balança, equilibrando e vê o que é melhor para o empreendimento dele e para os clientes dele. Tá? Então, resumindo, se o empreendedor não vier na prefeitura e falar, olha, não é mais descanso de funcionário, é uma área privativa, uma brinquedoteca, ok, nunca a prefeitura vai saber e ele vai se aproveitar. Na verdade não, porque ele precisa tirar o CCO e a gente faz vistoria. Não, desculpa, eu acho que não deixei claro. Isso é depois que a obra acabou. A obra acabou, já tem gente morando, já está tudo acontecendo. Ele já se aproveitou do CA. Sim. Entendeu? Ele já tem o CCO. E aí ele muda a destinação. Aí ele vai controlar isso. Ele vai ter que demolir depois um aproveitamento que ele fez? Os 25%? Na verdade, não é questão de demolir ou não demolir. Ele vai estar, vamos dizer assim, se ele fizer uma coisa que não poderia fazer, ele vai estar irregular, ele não vai atender a lei. Então, ou alguém lá dentro que não se sentiu bem por causa disso vai denunciar o próprio condomínio para a prefeitura, ou a prefeitura recebe um 56, mudaram lá o negócio, está errado, vai fiscalização e vai mandar voltar o que era. Então, assim, é questão de fiscalização e pode fazer sem alvará? Pode, mas está errado. Isso é depois da matrícula. Depois da matrícula, todo mundo lá. Não, eu acho que eu não me fiz entender. Isso é depois da matrícula. Já está o empreendimento pronto, já está tudo certo. Eu acho que isso, na verdade, o que ela está colocando é se houver uma alteração de uso de uma planta já aprovada. Assim, pela experiência, Amanda, que eu tenho de condomínio, tudo passa por uma questão de convenção. E a responsabilidade é do síndico sobre aquilo. Então, se houver uma alteração daquilo que foi aprovado, o síndico, com certeza, porque fazer qualquer coisa tem que ser aprovado. E a alteração de uso em planta, com certeza, ele vai responder por isso, tá bom? Então, agora eu vou ao ponto. Seria interessante inserir alguma previsão de que se alterar, eu não sei nem como tratar, porque se ele usar o limite, se ele alterar, ele vai fazer o quê? Vai demolir? Não, mas ele vai deixar o uso, ele entra com uma substituição na prefeitura de planta, né? Ele pode entrar com essa substituição.
E paga multa. Ah, ele paga multa. Então, aqui, na ele regularização. usa o CA no limite e ele só paga multa, tudo certo. É só 5%. Se o síndico não fizer isso, ele está respondendo, inclusive. Se acontecer uma coisa no prédio, Ele responde criminalmente e penal. Ele tem que saber, né? Ele tem, mas o síndico é responsável por isso. Obrigada, Amanda. Mais alguma colocação? Não? Então tá. Depois eu te lembro do lado do meu bairro. Com certeza. Tá bom, obrigado. Vamos. Daniel, Amanda, Daniel e Stênio. Boa noite a todos. Meu nome é Daniel, eu sou arquiteto, eu trabalhei na coordenadoria de aprovação de projeto de 2009 a 2013. Eu fui responsável pelas ações do Ministério Público que derrubaram as 2 resoluções. Nesse período, eu vi muita gente aí virando a cara para mim, achando que eu ferrei a cidade inteira, mas na verdade, desde 2013, tem 10 anos, que eu tenho lutado aqui na Prefeitura para tentar desburocratizar a análise aqui na CAP. E não tenho sido escutado. A Carolina, eu sei que ela herdou uma herança maldita aqui de administrações anteriores, de muita coisa que está errada na lei. Então, quando eu entrei com essa ação no Ministério Público, foi por causa de 2 clientes meus que passaram situações constrangedoras em ter que obedecer uma resolução que está à revelia da lei. Uma resolução não pode alterar a lei que não seja por uma PL. Na primeira resolução, que é a resolução das vagas, eu protocolei um processo e o técnico aqui da Prefeitura me deu um compareça pedindo 11 vagas. Eu trouxe o convênio de 11 vagas, apresentei para o técnico com 3 vagas conforme a resolução falava. O técnico me deu um outro compareça. Falou, não, são 11. Eu agendei um atendimento técnico. Falei, a resolução aqui é 3 vagas só. Não, mas a resolução não pode alterar a lei. Falei, mas foi vocês que fizeram a resolução. Eu sei, mas resolução não pode alterar a lei. Falei com o diretor dele, falei, o seu funcionário falou aqui que não vai acatar porque a resolução não pode alterar a lei. Falei, é só ele que faz isso. Ele está errado? Não está errado. Então todo o resto que está aplicando está errado. Então eu entrei no Ministério Público para derrubar essa resolução, porque se é para um, tem que ser para todo mundo. E o maior problema que eu vejo aqui na CAP é padronização de análise. Isso tem matado a gente que trabalha com aprovação aqui fora. A gente tem que fazer, às vezes, eu recebi 3 compareças atualmente do técnico pedindo para eu detalhar uma rampa no lote plano. Eu falei, cara, é regularização, tem a foto no processo, não tem rampa. Ah, mas é padrão. Padrão do que? Não tem rampa, você não está entendendo, não tem rampa. Enfim, e a resolução que fala sobre o coeficiente de aproveitamento, eu faço muito desenho de projeto simplificado para construtor, para escritório de arquitetura. E fica preso nesse limite dos 5%, isso torna um parto para quem está desenhando simplificado, para quem é projetista, para quem é escritório de arquitetura. Qualquer coisinha altera, você tem que alterar um monte de padrão no simplificado por coisa que está à revelia da lei. Tá? Eu já tive a oportunidade de conversar com a Carolina em relação a essas alterações, inclusive, facilita muito a análise, classificar como área privativa, área comum, acabou, facilita para quem desenha, para quem analisa. Eu acredito que seja por aí. Eu tenho alguns pontos em relação à ABL, especificamente à ABL. Seu tempo está acabando. Ai, 3 minutos não vai dar, hein? Depois você pode voltar na fila. Aqui em relação ao artigo 2º, que ele fala da área permeável, tá? Faltou destrinchar mais isso aqui, tá? Podendo ser areia pedrisco e podendo encontrar isso também sobre projeções de beirais e marquises, que eu tomei um compareça do multifamiliar para retirar a área permeável debaixo do beiral. Aí eu falei, tudo bem, você concorda que não chove porque tem um beiral? Eu concordo, mas onde está escrito que embaixo de beiral não pode? Ela não soube me dizer, porque não está escrito. Outro ponto aqui que eu acho relevante é em relação a
permeabilidade do solo, tá? Em 2006, o Plano Diretor de 2015-2006, em seu artigo 24, instituiu no parágrafo 1º 10% de permeabilidade para toda a cidade. E no parágrafo 2º, ele isentou todos os imóveis de cumprir com essa permeabilidade que estivessem dentro do polígono de multiplicidade ambiental, que é entre as avenidas Norte e Sul, Aquidabã, Anchieta e Orozino Maia. Ou seja, quem está dentro ganhou o direito adquirido de não cumprir essa permeabilidade. E de 2006 para o Plano Diretor de 2018, esse artigo foi riscado. Não pode, isso é direito adquirido. Direito adquirido está no inciso 36, artigo 5º da Constituição. Não se tira nem por lei. Daniel, conclui para mim. E estão cobrando multa de quem está dentro desse polígono agora. Tá? Obrigada pela contribuição. Deu 4 minutos e 30. Obrigado, Você volta no final. As suas considerações estão sendo gravadas, a gente está também aqui registrando. E depois, se você quiser fazer as contribuições também oficiais da Secretaria, a gente está à sua disposição. E obrigada aí pela sua coragem, né, de se expor dentro da audiência. E eu acho que isso faz com que a gente traga segurança jurídica em todos os nossos atos, né? Então, Daniel, eu acho que o fato de ter provocado tudo isso faz com que a gente traga essa segurança jurídica em todos os processos. É isso que a gente pleiteia. Então, vamos para o Stênio, por gentileza. Boa noite a todos. Queria agradecer aqui o trabalho da Esther, da Carol, de todos os colaboradores da Prefeitura. Estou hoje representando a Bicamp, sou diretor da Construção Civil. A Bicamp é totalmente favorável à questão do projeto de lei, né, da lei complementar. Mas, assim, como você já havia dito agora, na reunião, tem 3 itens que nós gostaríamos de inserir no próximo PL, que seria a ortogonerosa, que na verdade alguns incorporadores, construtores precisam de mais regularização, mais do uso misto, que era a questão dos 25%, estão muito travados os empreendimentos, e da questão da densidade. E se você teria um prazo, assim, porque na verdade são itens que a gente clama por uma regularização. Eu sei que tem muito trabalho aí na Prefeitura e às vezes discutir e trabalhar ao mesmo tempo é meio complicado. Obrigado. Obrigada, Stênio. Realmente isso não faz parte do objeto dessa discussão, mas com certeza a gente já está discutindo isso, né, Marcelo, no nosso grupo aí. E prazo, o que a gente tem se comprometido juntamente com o prefeito é que em 60 dias, dentro desse grupo, a gente consiga apresentar um diagnóstico, não é uma minuta de lei, né, daqueles artigos que precisam ser revistos, né, para a gente entender o panorama da revisão e a gente também, a partir disso, saber quais seriam os próximos passos, né, de como a gente vai dividir as equipes, porque a lei ela tem vários capítulos, parcelamentos, tudo de pacto de vizinhança, né, a questão do uso, loteamento. Então, é uma lei robusta com vários artigos e que realmente isso vai demandar bastante tempo essa discussão e a participação da população também maciça vai ser preciso, tá bom? A gente acabou os inscritos, eu gostaria de abrir a palavra ao público que está aqui presente, se tem mais alguma colocação a ser feita, né, está o microfone à disposição, fiquem à vontade para a gente fazer já os encerramentos finais. Daniel Trindade. Eu queria falar também em relação à permeabilidade visual e sua aplicabilidade, tá? Ela foi inserida na Lei de Desocupação do Solo de 2018, isso não existia, tá? Eu acho que ela vai muito em confronto com o direito à privacidade do imóvel, tá? Principalmente em relação a alguns usos. Por exemplo, escola infantil, que tem um muro cercando a escola.
isso aí vai gerar vários problemas de análise. Por quê? O cara dono da escola infantil, os pais de aluno, não vão querer que a escola se exponha. Hoje em dia, a gente vive num Brasil que a gente tem que ter a consciência que não é seguro. Que tem pedófilo, que tem tarado, que tem indigente circulando o centro inteiro. Então, se a gente sai abrindo a torre do direito dos imóveis, e o direito à propriedade, e o direito à privacidade de quem é dono daquele imóvel, é o Estado montando nas nossas costas. O que tem que acontecer com a lei de uso do solo, quando se tem essa oportunidade de revisão, é de fazer ela de uma maneira que se tire o Estado das costas e consiga determinar os artigos para não causar margem de dúvida. Por exemplo, existe, na parte das definições que estão sendo alteradas, eu podia ter nessa PL um negócio que eu venho falando assim desde 2013, definição de Beral e Marquise. Isso aí é uma coisa que não existe consenso nem quando eu trabalhava dentro da CAP. Gente, passou de 1,5 metro. E aí, desconta o 1,5 ou conta tudo? Metade da CAP contava tudo, metade descontava o 1,5. E isso, para quem está analisando aqui fora, é chocante. Então, assim, certas coisas em relação à permeabilidade visual, fruição pública, coisas que foram inseridas na lei, tem que ser melhor discutida e melhor pensada aqui. Tá? Eu anotei aqui em relação também à parte do lençol freático. Tá? Ele fala aqui no item 3, né, do que altera o artigo 73. Ficam isentos de apresentação de documentação indicada nos incisos 1 e 2 as construções com áreas construídas total até 500 metros. Por que aqui já não se isenta habitação? O cara está fazendo uma casa, tem que fazer um laudo, contratar um engenheiro. Cara, isenta a casa, tira o problema das costas. Aí você faz, e para CZ e HCZ até 500 metros. Só que o que aconteceu? Da Lei 6.031 para a Lei 208, a questão do porte foi subtraída da lei. Não existe mais questão de porte na lei de uso e ocupação do solo. Existem algumas... A Carolina até falou para mim uma época na parte de uso. Né? Barão. Isso tem que voltar para a lei. Porque o pequeno porte, ele não pode ser prejudicado. Pelo artigo 170 da Constituição, ele tem que ter tratamento favorecido nas prefeituras. Então, é importantíssimo que você estabeleça o pequeno porte para 500 metros e até, de repente, diferencie habitação de comércio, um porte diferenciado de um para outro, para facilitar. Aqui, vocês estão facilitando até 500 metros? Não, mas podia facilitar mais. Tira a habitação desse bolo e seja livre um monte. Porque o que atravanca a secretaria hoje é a análise processual de residência. Obrigado a vocês. Obrigada. A gente vai rediscutir essa questão da permeabilidade, dessa questão do lençol freático e da questão da permeabilidade, até que foi uma colocação entre o CMDU e o CEPIRE para a gente rever essa descrição. Realmente a questão da segurança, né, é uma coisa que vem nos incomodando bastante, inclusive os atos de vandalismo vocês têm presenciado aí em Campinas, até o prefeito tem feito um pleito para que a gente denuncie, para que a gente fiscalize. Então, realmente é uma questão a gente repensar. Eu acho que o projeto, isso está estruturado dentro do plano diretor e o conceito. E a gente não precisa esperar 10 anos para rever o plano diretor. Né? Então, a legislação está aí, a gente planejou, a gente pensou e as coisas aconteceram de uma outra maneira. Até porque nós tivemos uma pandemia que mudou totalmente o comportamento das pessoas. Então isso faz a gente repensar o território, repensar as relações sociais e repensar aquilo que a gente quer entre o público e o privado. Então esse é o momento da gente realmente internalizar e olhar também o movimento que está acontecendo aí fora em razão de todo esse processo que a gente passou. Então eu agradeço aqui a contribuição de todos, nossa tarefa de casa agora é bastante grande, agradeço as contribuições pelo site, pelas comissões. Né? Estamos aqui realmente abertos para essa construção aí dessa pequena alteração do 208, mas de uma tamanha importância, e externo um convite a vocês à próxima aí, que a gente vai discutir os recursos, os afastamentos e a questão dos logradouros, que isso é importante a gente também trabalhar, tá bom? Encerro a nossa sessão de hoje, agradeço a todos a presença, uma boa noite e obrigada.